Marcos capítulo 9, verso 14, conta o seguinte. Minha Bíblia é uma NTLH, nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: quando eles chegaram perto dos outros discípulos, viram uma grande multidão em volta deles e alguns mestres da lei discutindo com eles. Quando o povo viu Jesus, todos ficaram admirados e correram logo para o cumprimentarem. Jesus perguntou aos seus discípulos: o que é que vocês estão discutindo com eles? Um homem que estava na multidão respondeu: mestre, eu trouxe o meu filho para o Senhor, porque ele está dominado por um espírito mau e não pode falar. Sempre que o espírito ataca o meu filho, jogam no chão e ele começa a espumar e a ranger os dentes. Ele está ficando cada vez mais fraco. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsasse o espírito, mas eles não conseguiram. Jesus disse: gente sem fé, até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Tragam o menino aqui. Quando o levaram, o espírito viu Jesus e sacudiu com força o menino. E ele caiu e começou a rodar no chão e espumar pela boca. Aí Jesus respondeu ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? O pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o espírito joga no fogo, na água, para matá-lo. Mas se o Senhor pode, então nos ajude, tenha pena de nós. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Amém? Amém. Irmãos, ter uma pessoa doente em casa não é uma tarefa fácil, não. Nunca foi e nunca será. E principalmente quando o estado de saúde da pessoa já está bem avançado, já está numa situação que ninguém dá mais jeito. Tem gente que guarda um parente em casa com a doença e vai piorando a cada dia, e a pessoa não procura ajuda. E quando vai procurar, já passou o tempo. E aí não tem jeito. Domingo eu preguei aqui sobre o câncer, e esses dias eu tenho pregado muito sobre morte, doença. Deus tem me incomodado para pregar, eu não sei porquê. Mas nós entendemos que quanto mais demora para procurar ajuda, pior é o estado da pessoa. Quanto mais a pessoa demora para procurar ajuda, pior é o estado. O câncer é assim. Os tumores são assim. Quanto mais a pessoa demora para cuidar, mais ele cresce. Os problemas são assim. Quanto mais demora para resolver, mais ele desenvolve. E Jesus estava no monte com Pedro, João e Tiago. E quando Jesus desce do monte, Jesus encontra uma confusão retada, uma briga terrível. Tinha os discípulos de Jesus, diga-se de passagem, 9 deles, porque 3 estavam no monte com Jesus, não eram os 12, eram 9 desses discípulos, estavam lá embaixo. E houve uma discussão porque um pai desesperado, um pai que já não aguentava mais ver seu filho sofrendo, um pai que não aguentava mais ver o filho padecendo, um pai que demorou a levar o filho para buscar ajuda, e quando foi buscar ajuda, ele não encontrou a pessoa certa. 9 discípulos estavam lá, e quando esse homem procurou ajuda, os discípulos não puderam ajudar. Eram 9 pessoas que estavam ali, que serviam a Jesus, andavam com Jesus, mas não conseguiram. E houve uma discussão entre os mestres da lei e os discípulos. Jesus desce e acha aquela confusão, um alvoroço, e Jesus pergunta: com o que vocês estão discutindo com esses mestres da lei? E o homem que estava no meio da multidão, ele brada: Senhor, o meu filho está gravemente possesso pelo espírito mau. Meu filho está lá
e ele não pode falar. Às vezes o mal joga ele no chão e ele cai rolando e espumando. E eu pedi aos teus discípulos que expulsassem esse mau espírito que está em meu filho, e eles não conseguiram. Jesus olha para os 9 discípulos e diz assim: ó geração sem fé, ou seja, incrédula e perversa, em algumas traduções, até quando estarei com vocês? Ou seja, até quando vocês vão ficar aí sem ter fé para ajudar as pessoas? Até quando vocês não vão poder me apresentar de fato e de verdade as pessoas que precisam? Até quando vocês não vão mostrar o meu poder através da vida de vocês? Até quando? Traz lá o menino. E aí trouxeram o menino. E quando o espírito que estava no menino viu Jesus, ele caiu no chão e começou a rolar, e a espumar, e a se debater. E Jesus chama o pai e diz assim: há quanto tempo esse menino está assim? Há quanto tempo esse menino está sofrendo? Em outras palavras, há quanto tempo esse menino está padecendo? Há quanto tempo esse menino está aí sentindo essa dor, essa angústia, não tem vida, está sofrendo? Há quanto tempo? O pai responde: desde quando era pequeno. Ou seja, esse menino nasceu, esse menino ficou possesso, esse menino cresceu doente, e o pai não fez nada, e a família não fez nada, só assistiu o sofrimento do seu filho, só assistiu o sofrimento do parente, só assistiu o sofrimento daquele jovem, o demônio aprisionando, perturbando, e eles tendo o trabalho de limpar, cuidar, e o menino sofrendo, e eles sem saber. É normal, é assim mesmo, é meu karma, é minha sina, é a ovelha negra da família, nasceu para sofrer, eu tenho que carregar essa cruz. Até que um dia ouviu falar que tinha um homem que expulsava demônios. Ouviu falar que tinha um homem que fazia milagres. Ouviu falar que tinha um homem que tinha poder para libertar pessoas. Eu não sei, a Bíblia não menciona, eu creio, eu falo por minha pessoa, que ao ouvir falar, muitas pessoas devem ter encorajado esse homem de procurar Jesus. Muitos vizinhos ou pessoas dizem: leva lá, esse menino está sofrendo demais. É como a gente tem um filho dentro de casa que está lá doente, o pai desnaturado, não leva, não cuida, e os vizinhos falam: leva esse menino no médico, faz um exame, não deixa sofrer assim não. Um dia despertou nesse homem uma fé, através do ouvir falar de Jesus. E esse homem vai de encontro, vai buscar, mas logo de antemão ele encontra 9 incrédulos. 9 pessoas incrédulas, 9 pessoas que conheciam o mestre, mas não expressavam o poder do mestre, que conhecia Jesus, mas não mostrava o poder de Jesus. E quando esse homem procura, ele sai mais decepcionado ainda. Ou seja, tinha um pouquinho de fé, e aí quase mata a fé dele, quase destrói a fé dele, quase acaba com a fé dele. Mas Jesus desce do monte com Pedro, João e Tiago, e encontra aquele alvoroço, e um menino sofrendo e um pai desesperado, um menino sofrendo e um pai angustiado, um menino sofrendo e um pai que já não aguentava mais, talvez por negligência, talvez por falta de sabedoria, talvez até por ruindade mesmo, ninguém sabe, a Bíblia não menciona, mas esse menino estava sofrendo, e naquele momento aquele homem estava angustiado, vendo o seu filho daquela maneira, ou até por vergonha da população. E ele diz assim para Jesus, versículo 21. Aí Jesus perguntou ao pai: quanto tempo faz que seu filho está assim? E o pai respondeu: ele está assim desde pequeno. Muitas vezes o Espírito joga no fogo, na água, para matá-lo, mas o Senhor pode. Mas se o Senhor pode, então me ajude, tenha pena de nós. Jesus responde assim, ó: se eu posso, você ainda pergunta, se eu posso, em outras palavras, tu já foi atrás de A, de B, de C, e tu pergunta se eu posso.
tudo é possível para aquele que tem fé. Em algumas traduções está dizendo, tudo é possível àquele que crê. A Bíblia diz que a fé vem. Esse homem tinha uma fé pequena, mas tinha porque ouviu. Foi atrás porque alguém disse a ele. A Bíblia diz que sem fé também é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas Deus, Ele tem como regra de não deixar ninguém que crê voltar sem um milagre. Deus tem como regra dele, ninguém que acredita em Deus volta de mãos vazias. Uma mulher, certa feita, saiu da sua casa, que tinha 12 anos sofrendo, 12 anos padecendo, 12 anos, e gastou tudo que tinha com as pessoas erradas, buscando os médicos errados, as pessoas erradas. E um dia ela ouviu falar de Jesus e saiu atrás de Jesus, porque tinha gastado tudo que tinha com as pessoas, com médicos, com pessoas humanas, com homens, tentando resolver os seus problemas. Mas um dia ela chega, se arrasta aos pés de Jesus e ela toca na orla do vestido do Senhor e sai de lá curada. Ou seja, Deus não desampara aquele que crê, porque tudo é possível àquele que crê. Aquele homem disse assim: eu tenho fé, Senhor, é pouca, mas eu tenho, mas me ajude a aumentar minha fé mais ainda. Me dê uma prova que eu não estou perdendo meu tempo. Me dê uma prova que eu não estou aqui à toa. Me dê uma prova que eu não trouxe meu filho em vão. Me dê uma prova que eu não vim aqui atrás do Senhor à toa, que falaram a verdade do Senhor, porque esse 9 discípulos do Senhor fez a minha fé morrer mais ainda. Mostre para mim que o Senhor pode fazer o milagre. Jesus, eu posso e eu quero fazer. Eu posso e quero fazer. Jesus viu no coração daquele homem, naquele momento, uma fé esboçada. Mas aquele menino estava sofrendo desde pequeno. Muita gente pode ter dito assim, aí acabou, não tem jeito. Quando aqueles 9 homens tentaram expulsar aquele demônio, sabe o que está acontecendo hoje? Tem muita gente com a família sofrendo e não procura socorro, demora de procurar o socorro. Tem muita gente com a família acabando e quando vai procurar socorro já está no final. Tem muita gente sofrendo que não luta pela sua família. Tem muita gente com a família destruída, com parentes morrendo, acabados, endemoniados, parentes possessos em casa, atribulados, mas não buscam. E quando buscam, voltam para casa frustrados, porque procuraram as coisas erradas, da maneira errada. Vão buscar o óleo que te dá libertação, o cálice da libertação, o A, o B, o C. Jesus chama essa gente de geração incrédula e perversa. Porque os que eram santos estavam lá no monte com Jesus, os 3, na presença. Desceram com Jesus, mas os 9 estavam jogando conversa fora. E eles tentaram, imagine, vem Mateus, sai em nome de Jesus. O diabo não sai. Aí vem Bartolomeu, sai em nome de Jesus. Aí o diabo não sai. Aí vem Judas, sai em nome de... Não sai. O nacionalista, sai em nome de Jesus. Não sai. Tomé, pior ainda, incrédulo, sai. E nada. E aí vai, um atrás do outro. E nada. Mas Jesus chega e acaba com a festa do diabo. Acabou. Geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Traz o menino. Jesus disse: traga a sua família, traga o que está sofrendo, traga o que está padecendo, traga até mim, venha até mim, traga eles. Pode estar endemoniado, pode estar paralítico, pode estar atribulado, pode estar como for, traga até mim. Porque a geração incrédula e perversa que está aí não vai resolver o problema de vocês. Não vai resolver. Sabe por que não vai resolver? Porque eles querem vender o óleo. Não conhece Jesus de fato e verdade. Não tem santidade para te passar. Geração incrédula e perversa. Jesus diz: conhecereis a verdade, ela vos libertará.
Naquele momento o homem conheceu Jesus de verdade, a verdade. Naquele momento o homem estava diante da verdade, diante do Senhor. Jesus disse: vinde a mim todos que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, eu vos aliviarei. Aquele homem naquele momento foi até Jesus cansado, sobrecarregado, oprimido e sofrendo com o filho. Nunca teve o desejo, o gosto de ser pai, melhor dizendo, porque foi sofrimento a vida inteira. E Jesus diz assim, bem assim, versículo 23. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível àquele que tem fé. Então o pai gritou: eu tenho fé, ajude-me a ter mais fé ainda. Quando Jesus viu que muita gente estava juntando ao redor dele, ordenou ao espírito mau: espírito surdo e mudo, sai desse menino e nunca mais entre nele. Se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Jesus disse: nunca mais volte aonde? Nele. Jesus é o único que pode libertar a nossa família. Homem não pode. Homem não pode. Eu não posso. Você não pode. Ninguém pode. Só Jesus. Quando a gente leva a nossa família até o mestre dos mestres, a verdade, ela é liberta. Ela é liberta. Versículo 26. E o espírito gritou, sacudiu o menino e saiu dele, deixando como morto. Por isso todos diziam o que ele havia morrido. Mas Jesus pegou o menino pela mão, ajudou a ficar de pé. E quando Jesus entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram, em particular: por que foi que nós não podemos expulsar o espírito? Jesus respondeu: este tipo de espírito só pode ser expulso com oração. Em algumas traduções está com jejum, ou seja, com santidade. Porque sem santidade ninguém pode ver a quem? A Deus. Deus só aparece através da... Jesus estava no monte se santificando. Jesus é o santo enviado de Deus. Quando você pega seu familiar e apresenta a Jesus logo cedo, o problema é resolvido logo cedo. Quando você demora para procurar, você vai passar pela mão de um bocado, como esse homem passou, na mão de 9. Na mão de 9. Mas quando chega diante da verdade, que é Jesus, o mal sai. O mal abandona. Primeiro, não demore para cuidar da sua família. Não demore, pode ser tarde. Não demore para buscar pela sua família. Não demore. Segundo, quando procurar, procure Jesus. Não procure outro meio, não. Não liberta as pessoas com patuá. Libertação não vem de óleo ungido, de campanha, de pano de saco. Libertação vem daqui, ó, da palavra. E a palavra é Cristo. Quer libertar a tua família? Apresenta ela a Jesus. Apresenta tua mãe, teu irmão, teu marido, teu ente querido a Jesus, mesmo que ele pergunte há quanto tempo está sofrendo. Mas se você crer, não vai voltar de mãos abanando, não vai voltar para casa sem um milagre. Jesus mostrou para toda aquela multidão que se aproximou que o menino estava vivo, curado, transformado, e entregou ao Pai. Ajudou a levantar, entregou ao Pai. Há quanto tempo sua família está sofrendo? Foi a pergunta de Jesus. Há quanto tempo você sofre com seu familiar?
Será que não está na hora de levar até Jesus esse familiar? Será que não está na hora de anunciar Jesus para eles? Será que não está na hora de apresentar Jesus a eles? Será que não está na hora de dizer, olha, Senhor, eu tenho lá em casa um possesso. Eu tenho lá em casa um doente. Eu tenho lá em casa um atribulado. Eu tenho lá em casa um endemoniado. Eu tenho lá em casa que há muito tempo tem sofrido, há muito tempo tem causado transtorno. Mas agora eu quero que o Senhor me ajude na minha pouca fé. Me ajuda a ter mais fé ainda, porque se o Senhor fizer esse milagre, a minha fé vai aumentar. Esse homem disse, me ajude a ter mais fé ainda. A Bíblia diz que quando não há sinais, o povo não há milagre, o povo não crê. Quando o milagre acontece, a fé que veio pelo ouvir, ela aumenta mais ainda, porque ela é testemunha do milagre. Quando você ganha seu familiar para Jesus, quando você vê ele liberto, você é testemunha do milagre e você tem mais fé ainda. O benefício não é só para o seu parente, é para você também. Amém? Bora para casa crendo nessa palavra. Crendo. Não demore a levar o seu parente até Jesus. E quando levar, leve até ele, não leve a terceiros. Amém? Não leve a intermediários, leve até ele. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos para casa. Obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor tem cuidado da nossa igreja, da nossa vida. Quem perde é quem fica em casa. Amém? Você que está em casa aí assistindo pela live, faz uma visita. Você pode ir em qualquer uma igreja perto da sua casa. Eu não prego placa de igreja, você pode ir em qualquer uma, mas usa a tua fé. Não fique em casa não, viu? Vai numa igreja buscar um aumento da tua fé. Que Deus te abençoe. E vocês que estão me ouvindo, que congrega aqui, se você não vem buscar pela sua família, lembra lá, viu? De Efésios 5, viu? Aquele que não ora pelos seus é pior que o descrente ter negado a fé. Louvado seja Deus. Senhor, em nome do Senhor Jesus, nós te entregamos a nossa família em tuas mãos. Aquele homem, ó Deus, ele foi buscar pessoas erradas e quase ele volta para casa frustrado. Mas o Senhor desce daquele monte, ó Pai, e quando o Senhor desceu daquele monte, o Senhor viu aquele alvoroço, pessoas incrédulas querendo libertar pessoas de fé. Pessoas incrédulas querendo pregar para a pessoa de fé, porque aquele homem teve fé, os discípulos não. Pai, que o Senhor, meu Deus, conduza as pessoas de fé até o Senhor e não a terceiros. Que as pessoas possam ser libertas por Ti e não por terceiros. Que o Senhor, meu Pai, apareça para essa pessoa. E quando ela apresentar a sua família ao Senhor, o Senhor a liberte, como o Senhor fez com esse menino. Não importa o tempo, pode ter demorado, mas o Senhor não deixa ninguém voltar para casa sem um milagre. Aquele que crê não volta para casa sem um milagre. Deus, faz o milagre acontecer, como fez com aquele menino. Faz o milagre acontecer, como o Senhor fez com aquele homem. Faz o milagre acontecer, Senhor, como o Senhor fez com todas as pessoas que te buscaram. Eu te agradeço porque o Senhor nunca desamparaste nenhum de nós. Que o Senhor faça resplandecer o sol sobre o seu rosto. Que o Senhor tenha bondade de ti e que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor vá diante de ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Que a paz que você recebe do Senhor seja a paz que aquele homem recebeu ao ver seu filho transformado, curado, liberto para sempre. Em nome de Jesus, vá em paz até quinta-feira. E amanhã tem a oração das mulheres na igreja que oram também pela família. Amém? Louvado seja Deus.